Existe um dano silencioso e, em muitos casos, irreversível, acontecendo nos rins e na bexiga de milhares de homens neste exato momento. O mais assustador? Ele não começa com dor, febre ou um sinal de alerta óbvio. Ele começa com um hábito que a maioria dos homens acima dos 40 anos considera perfeitamente normal, quase uma piada entre amigos. É um sinal tão sutil que se torna invisível, disfarçado pelo passar do tempo, até o dia em que sua bexiga, exausta de lutar sozinha por anos a fio, simplesmente para de funcionar. E nesse ponto, quando a falência se instala, o caminho de volta é imensamente mais difícil e complexo. Eu preciso que você preste muita atenção, porque entender esse sinal hoje pode ser a diferença crucial entre uma vida longa com liberdade e uma velhice refém de um banheiro. A pergunta que fica é: você sabe que sinal é esse? O que muitos tratam como uma simples consequência da idade é, na verdade, um pedido de socorro do seu sistema urinário, um alerta que, se compreendido a tempo, pode preservar não apenas sua saúde, mas sua independência e qualidade de vida. O conhecimento que vou compartilhar aqui é uma ferramenta poderosa de prevenção, e meu objetivo é que você a utilize com sabedoria. Como doutora, minha autoridade não vem de títulos acadêmicos pendurados na parede, mas de anos de prática clínica, ouvindo as mesmas histórias de arrependimento no meu consultório. Vem de ver o alívio nos olhos dos homens quando finalmente entendem o que está acontecendo em seus corpos e de testemunhar como a informação correta pode prevenir um sofrimento imenso. Estou aqui não para julgar, mas para explicar a ciência de forma simples e empoderar você com conhecimento. Minha abordagem é a de uma conversa franca, baseada em fatos fisiológicos, para que você possa tomar as melhores decisões para a sua saúde. O grande problema que vamos desvendar hoje é a normalização dos sintomas urinários masculinos como coisa da idade. Homens tendem a ignorar, por vergonha ou desinformação, alterações como um jato de urina mais fraco, uma urgência súbita para ir ao banheiro ou a necessidade de se levantar várias vezes à noite. Tratam esses sinais como um declínio inevitável, quando, na verdade, são alertas fisiológicos de que algo precisa de atenção. Essa condição é comum, afetando uma vasta porcentagem da população masculina acima dos 50 anos, o que, paradoxalmente, alimenta a perigosa ideia de que é normal e leva à inércia. O sinal invisível que quero que você compreenda não é um sintoma isolado, como o jato fraco por si só. É o padrão de sobrecarga crônica da sua bexiga. É um processo silencioso que, quando ignorado, mina a saúde de todo o seu sistema urinário, dos rins à uretra. A progressão é tão lenta, ocorrendo ao longo de anos, que a mudança de um dia para o outro é imperceptível, mascarando a gravidade do problema. A ausência de dor aguda no início cria uma falsa sensação de segurança, enquanto, por dentro, a batalha silenciosa do seu corpo já começou, e as consequências estão se acumulando gradualmente. Para entender o que acontece, vamos ao nosso primeiro pilar, a biologia da pressão silenciosa. Imagine que a sua bexiga é uma bomba d'água potente, e a uretra, o canal que leva a urina para fora, é a mangueira. A próstata, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, funciona como um anel ou uma braçadeira que envolve essa mangueira bem na saída da bomba. Com o avançar da idade, por questões hormonais completamente naturais, essa braçadeira começa a crescer e a apertar a mangueira. Esse crescimento benigno é o que chamamos de hiperplasia prostática benigna, ou simplesmente próstata inchada. Esse aperto na uretra cria uma obstrução, forçando o músculo da bexiga, chamado detrusor, a fazer muito mais força para conseguir expelir a mesma quantidade de urina. No começo, esse esforço extra faz com que o músculo da bexiga fique mais forte, mais espesso, como um músculo que você treina na academia. É uma fase de compensação. O corpo está se adaptando para vencer a resistência. No entanto, essa não é uma solução sustentável.
Esse esforço contínuo e diário, ao longo de meses e anos, tem um preço muito alto, que é pago lentamente e sem que você perceba de imediato. Com o tempo, esse músculo sobrecarregado começa a se cansar. Suas fibras musculares, antes elásticas e potentes, começam a ser gradualmente substituídas por colágeno, um tecido fibroso e rígido. A bexiga perde sua elasticidade e, consequentemente, sua capacidade de contrair com força e de esvaziar por completo. É um processo de falência muscular lenta e progressiva. Cada vez que você ignora um jato fraco e precisa fazer força para urinar, você está, sem saber, acelerando o esgotamento do músculo da sua bexiga. É como tentar correr uma maratona todos os dias. Uma hora, inevitavelmente, o corpo cede. Mas o que muitos homens fazem para tentar controlar a situação, como beber menos líquidos para diminuir as idas ao banheiro, na verdade cria um problema ainda mais sério para a bexiga e para os rins. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo pilar: os erros de rotina que esgotam seu sistema urinário. Vamos analisar essas práticas comuns que, embora pareçam lógicas, acabam por agravar o quadro silenciosamente, transformando uma solução aparente em um acelerador do dano. Entender esses erros é o primeiro passo para reverter o ciclo de sobrecarga. O primeiro e mais comum erro é a desidratação estratégica. Beber pouca água para evitar ir ao banheiro parece uma boa ideia, mas o efeito é o oposto do desejado. Essa prática torna a urina superconcentrada, cheia de cristais e resíduos metabólicos. Essa urina concentrada irrita a parede sensível da bexiga, o que paradoxalmente aumenta a sensação de urgência e a frequência urinária, além de elevar drasticamente o risco de infecções urinárias e a formação de cálculos. A prática correta é manter uma boa hidratação durante o dia e, de forma inteligente, reduzir a ingestão de líquidos 2 a 3 horas antes de dormir. O segundo erro comum é ignorar o alarme do corpo. O hábito de segurar a urina por longos períodos, seja por estar ocupado no trabalho ou preso no trânsito, causa uma hiperdistensão da bexiga. Pense nela como um balão. Se você o enche demais repetidamente, ele perde a elasticidade. A longo prazo, isso enfraquece suas paredes elásticas e, mais grave ainda, dessensibiliza os nervos que enviam ao cérebro o sinal de que ela está cheia. Com o tempo, você pode perder a percepção correta de quando precisa urinar, o que favorece o acúmulo de urina residual e a sobrecarga crônica. O terceiro erro é a pressa no banheiro. Em nossa rotina agitada, é comum urinar rapidamente, forçando a musculatura abdominal para acelerar o processo. Essa ação, no entanto, impede o relaxamento completo do assoalho pélvico, que é essencial para que a uretra se abra totalmente. Ao forçar a saída da urina, você cria uma tensão que dificulta o esvaziamento total, aumentando a quantidade de urina que sobra na bexiga após a micção. Esse resíduo pós-miccional é um terreno fértil para bactérias e contribui para a sensação de que você nunca se esvazia por completo. Lembre-se, e isso é muito importante, que estas são orientações gerais de bem-estar e higiene urinária. Sintomas persistentes, mudanças repentinas nos seus hábitos ou qualquer preocupação com sua saúde devem sempre ser discutidos com um profissional de saúde qualificado. Apenas uma avaliação individualizada pode determinar a causa exata dos seus sintomas e o melhor caminho a seguir. A automedicação ou o autodiagnóstico podem mascarar problemas mais sérios. Agora que entendemos os erros, vou te ensinar 2 técnicas simples e seguras que você pode aplicar hoje mesmo para ajudar sua bexiga a trabalhar com menos esforço. Isso nos leva ao nosso terceiro pilar: a proteção ativa, com condutas práticas para aliviar seu sistema urinário. A primeira é a técnica do esvaziamento duplo, ou double voiding. É uma técnica de puro bom senso, sem risco algum. Após urinar normalmente,
Em vez de se levantar imediatamente, permaneça no vaso sanitário por 30 a 60 segundos. Relaxe, respire fundo e, então, tente urinar novamente, sem fazer força. Você pode se surpreender com a quantidade de urina residual que será eliminada. Isso alivia a pressão na bexiga e reduz o risco de infecções. A segunda conduta prática envolve a postura. Para muitos homens, especialmente aqueles com uma próstata aumentada, urinar sentado pode ser significativamente mais eficaz do que urinar em pé. Essa posição relaxa a musculatura do assoalho pélvico e do abdômen de forma mais completa, permitindo que a bexiga se contraia e se esvazie com menos esforço e de maneira mais eficiente. Isso não é uma questão de masculinidade ou costume, mas sim uma questão de física e fisiologia. Adotar essa prática pode ajudar a reduzir o resíduo urinário e proteger a saúde da sua bexiga a longo prazo. O objetivo aqui é transformar o monitoramento do seu corpo de uma fonte de ansiedade para um ato de autoconhecimento e cuidado. Encare cada ida ao banheiro como um check-in com seu corpo. O jato está mais fraco hoje. Sinto que esvaziei completamente? Levei mais tempo para começar a urinar? Essa consciência é a sua ferramenta de prevenção mais poderosa. É importante reforçar que estas são condutas de suporte e observação. Elas não tratam a causa do problema, mas ajudam a gerenciar os sintomas e a proteger seu sistema urinário enquanto você busca uma orientação profissional. Eu me lembro do Jorge, um paciente de 62 anos. Ele era engenheiro e adorava fazer viagens longas de carro com a esposa. Mas, nos últimos anos, ele começou a planejar cada viagem com base na localização dos postos de gasolina. Ele achava normal, coisa da idade. A situação só mudou quando, em uma viagem, ele sentiu uma vontade desesperadora de urinar e simplesmente não conseguiu. Acabou em uma emergência, com a bexiga tão distendida que corria risco de romper. Tive também o caso do Mário, 55 anos, que parou de sair com os colegas de trabalho por vergonha de se levantar várias vezes durante um jantar. O problema estava roubando sua vida social. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Vimos no Pilar 1 que o jato fraco é um sinal do esforço heróico, mas insustentável, da sua bexiga para vencer uma obstrução. No Pilar 2, aprendemos que erros comuns, como a desidratação estratégica e a pressa no banheiro, podem acelerar esse dano de forma silenciosa. E, finalmente, no Pilar 3, você aprendeu técnicas seguras e práticas, como o esvaziamento duplo e a postura correta, para proteger ativamente seu sistema urinário a partir de hoje mesmo, aliviando a carga sobre ele. O sinal mais perigoso da próstata inchada não é visível. É o dano silencioso que acontece quando você normaliza o que não é normal. Prestar atenção aos sinais do seu corpo não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o maior ato de inteligência e autocuidado que um homem pode ter. A perda de liberdade, o medo da incontinência ou de uma sonda, a limitação da vida social. Tudo isso pode ser evitado quando a inércia é substituída pela atenção preventiva e pela busca por informação de qualidade. Sua saúde futura depende das pequenas decisões que você toma hoje. Se você se identificou com os sinais que discutimos neste vídeo, não entre em pânico, mas, por favor, não ignore. A informação é o primeiro e mais importante passo. O segundo é conversar com um médico ou urologista de sua confiança para uma avaliação adequada. O acompanhamento regular é a chave para uma vida longa, saudável e com total liberdade. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo, deixe um like para que esta informação vital chegue a mais homens. E comente abaixo. Qual outro tema sobre a saúde masculina você gostaria de ver desmistificado aqui? Cuide bem de você. Existe um dano silencioso e, em muitos casos, irreversível acontecendo nos rins e na bexiga de milhares de homens neste exato momento. O mais assustador é que ele não começa com dor, febre ou um sinal de alerta óbvio.
mas sim com um hábito que a maioria dos homens acima dos 40 anos considera perfeitamente normal, quase uma piada entre amigos. É um sinal tão sutil que se torna invisível, disfarçado pelo passar do tempo, até o dia em que sua bexiga, exausta de lutar sozinha por anos a fio, simplesmente para de funcionar. Nesse ponto, o caminho de volta é imensamente mais difícil. Entender esse sinal hoje pode ser a diferença crucial entre uma vida longa com liberdade e uma velhice refém de um banheiro. Como doutora, minha autoridade não vem de títulos acadêmicos pendurados na parede, mas de anos de prática clínica, ouvindo as mesmas histórias de arrependimento no meu consultório, vem de testemunhar o alívio nos olhos dos homens quando finalmente entendem o que está acontecendo em seus corpos e de ver como a informação correta pode prevenir um sofrimento imenso. Estou aqui não para julgar ou assustar, mas para ter uma conversa franca e segura, baseada em fatos fisiológicos. Meu objetivo é explicar a ciência de forma simples e empoderar você com conhecimento, para que possa tomar as melhores decisões para sua saúde e bem-estar, com total confiança. O grande problema que vamos desvendar hoje é a perigosa normalização dos sintomas urinários masculinos como coisa da idade. Muitos homens, por vergonha ou desinformação, ignoram um jato mais fraco ou a necessidade de se levantar várias vezes à noite, tratando esses sinais como um declínio inevitável. O que você pode perder se continuar ignorando isso? Não é apenas saúde. É a sua liberdade e o controle sobre sua própria vida. Este vídeo vai te dar o entendimento para substituir a inércia pela atenção preventiva. Se essa conversa já faz sentido para você, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois seu engajamento ajuda essa informação vital a chegar a mais homens que precisam ouvi-la. Para entender o que acontece, vamos ao nosso primeiro pilar: a biologia da pressão silenciosa. Quero que você visualize algo muito simples. Imagine que a sua bexiga é uma bomba d'água potente e a uretra, o canal que leva a urina para fora, é a mangueira. A próstata, uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, funciona como um anel ou uma braçadeira que envolve essa mangueira bem na saída da bomba. Em um homem jovem e saudável, essa braçadeira é flexível e não oferece resistência, permitindo que a água, ou seja, a urina, flua livremente e com força. Essa harmonia mecânica é o que garante um esvaziamento completo e sem esforço. Com o avançar da idade, por questões hormonais completamente naturais e esperadas, essa braçadeira, a próstata, começa a crescer. Esse crescimento benigno, que chamamos de hiperplasia prostática benigna, faz com que o anel em volta da mangueira comece a apertar. Não se trata de câncer, mas sim de um aumento de volume que cria uma obstrução mecânica. É como se alguém estivesse pisando sutilmente na sua mangueira, diminuindo o calibre por onde a urina precisa passar. Esse aperto gradual é o ponto de partida para toda uma cascata de eventos silenciosos que ocorrem dentro do seu corpo, dia após dia, sem que você perceba a gravidade. Esse aperto, na uretra, cria uma barreira, forçando o músculo da bexiga, chamado detrusor, a fazer muito mais força para conseguir expelir a mesma quantidade de urina de antes. No começo, essa resposta é até positiva. O esforço extra faz com que o músculo da bexiga fique mais forte, mais espesso, exatamente como um músculo que você treina na academia. É uma fase de compensação, na qual o seu corpo está se adaptando de forma inteligente para vencer a resistência. O problema é que essa não é uma solução sustentável. Esse esforço contínuo e diário, ao longo de meses e anos, tem um preço muito alto, que é pago lentamente. Com o tempo, esse músculo sobrecarregado começa a se cansar. É aqui que o dano silencioso realmente se instala. As fibras musculares da bexiga, antes elásticas e potentes, começam a ser gradualmente substituídas por colágeno, que é um tecido fibroso e rígido. A bexiga perde sua elasticidade e, consequentemente,
sua capacidade de contrair com força e de esvaziar por completo. É um processo de falência muscular lenta e progressiva. A bexiga, que antes era uma bomba eficiente, vai se tornando um balão enfraquecido e fibroso, incapaz de cumprir sua função principal de forma eficaz, acumulando urina residual. É por isso que o jato fraco não é um simples sinal de envelhecimento, mas sim a manifestação externa de uma batalha interna. Cada vez que você ignora um jato fraco e precisa fazer força com o abdômen para urinar, você está, sem saber, acelerando o esgotamento do músculo da sua bexiga. Você está exigindo que um músculo já cansado trabalhe ainda mais. Pense nisso como tentar correr uma maratona todos os dias. No começo você até consegue, mas, inevitavelmente, uma hora o corpo cede. A diferença é que no caso da bexiga, essa exaustão é silenciosa e pode levar a consequências irreversíveis. Esse processo de falência lenta da bexiga é a raiz do dano silencioso. Uma bexiga que não esvazia bem acumula urina, o que aumenta o risco de infecções e a formação de cálculos. Pior ainda, a alta pressão constante dentro dela pode forçar a urina a voltar para os rins, um fenômeno perigoso que pode causar dano renal crônico. Mas o que muitos homens fazem para tentar controlar a situação, como beber menos líquidos para diminuir as idas ao banheiro, na verdade cria um problema ainda mais sério para a bexiga e para os rins. E eu vou te explicar exatamente o porquê no nosso próximo bloco. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo pilar: os erros de rotina que silenciosamente esgotam o seu sistema urinário. Muitos homens, na tentativa de controlar os sintomas, adotam práticas que parecem lógicas, mas que na verdade aceleram o dano. São verdadeiras armadilhas do senso comum que, em vez de ajudar, sobrecarregam ainda mais uma bexiga que já está lutando para funcionar. Vamos analisar juntos os 3 erros mais comuns que vejo no meu consultório. Entender essas práticas é o primeiro e mais crucial passo para quebrar esse ciclo vicioso de sobrecarga e começar a proteger ativamente a sua saúde urinária a partir de hoje. O primeiro e mais perigoso erro é o que eu chamo de desidratação estratégica. A ideia de beber menos água para diminuir as idas ao banheiro parece fazer sentido, mas o efeito é exatamente o oposto do desejado. Essa prática torna a urina superconcentrada, cheia de cristais e resíduos metabólicos que irritam a parede sensível da bexiga. Essa irritação, por sua vez, aumenta a sensação de urgência e a frequência com que você precisa urinar, além de elevar drasticamente o risco de infecções e da dolorosa formação de cálculos renais. A conduta correta é manter uma boa hidratação durante o dia e, de forma inteligente, reduzir a ingestão de líquidos 2 a 3 horas antes de dormir. O segundo erro comum é ignorar o alarme do corpo. O hábito de segurar a urina por longos períodos, seja por estar ocupado no trabalho, em uma reunião importante ou preso no trânsito, causa uma hiperdistensão crônica da bexiga. Pense nela como um balão de festa. Se você o enche demais repetidamente, dia após dia, ele perde a sua elasticidade original e fica flácido. A longo prazo, isso não apenas enfraquece suas paredes elásticas, mas, de forma ainda mais grave, dessensibiliza os nervos que enviam ao cérebro o sinal de que ela está cheia. Com o tempo, você pode perder a percepção correta de quando precisa urinar, o que favorece o acúmulo de urina residual. O terceiro erro é a pressa no banheiro. Em nossa rotina agitada e corrida, é comum urinar rapidamente, forçando a musculatura do abdômen para acelerar o processo. Essa ação, no entanto, é contraproducente. Ela impede o relaxamento completo do assoalho pélvico, que é uma condição essencial para que a uretra se abra totalmente e permita um fluxo livre. Ao forçar a saída da urina, você cria uma tensão que, paradoxalmente, dificulta o esvaziamento total, aumentando a quantidade de urina que sobra na bexiga após a micção. Esse resíduo pós-miccional é um terreno fértil para bactérias e a causa daquela sensação frustrante de que você nunca se esvazia por completo.
Lembre-se, e este é um ponto de extrema importância, que estas são orientações gerais de bem-estar e higiene urinária. Sintomas persistentes, mudanças repentinas nos seus hábitos ou qualquer preocupação mais séria com sua saúde devem sempre, sem exceção, ser discutidos com um profissional de saúde qualificado. Apenas uma avaliação médica individualizada pode determinar a causa exata dos seus sintomas e o melhor caminho a seguir. A automedicação ou o autodiagnóstico baseados em informações gerais podem mascarar problemas mais sérios e atrasar um cuidado adequado, por isso a prudência é fundamental. Agora que você compreende os erros que podem estar sabotando silenciosamente a sua bexiga, o próximo passo é aprender a protegê-la de forma ativa. A boa notícia é que existem ajustes simples e seguros que podem fazer uma grande diferença. Conhecer esses erros já te coloca em uma posição de maior controle sobre a sua saúde. Por isso, quero te ensinar agora 2 técnicas práticas, baseadas na fisiologia, que você pode aplicar hoje mesmo para ajudar sua bexiga a trabalhar com menos esforço e a se proteger dos danos da sobrecarga crônica. Vamos ver como fazer isso de maneira segura e eficaz. Isso nos leva ao nosso terceiro pilar, a proteção ativa, com condutas práticas para aliviar seu sistema urinário. A primeira é a técnica do esvaziamento duplo, ou double voiding. É uma técnica de puro bom senso, sem risco algum. Após urinar normalmente, em vez de se levantar imediatamente, permaneça no vaso sanitário por 30 a 60 segundos. Relaxe, respire fundo e então tente urinar novamente, mas sem fazer força. Você pode se surpreender com a quantidade de urina residual que será eliminada. Esta simples ação alivia a pressão na bexiga, diminui o acúmulo de resíduos e reduz significativamente o risco de infecções urinárias, protegendo o seu sistema. A segunda conduta prática envolve a postura. Para muitos homens, especialmente aqueles com uma próstata aumentada, urinar sentado pode ser significativamente mais eficaz do que em pé. Essa posição relaxa a musculatura do assoalho pélvico e do abdômen de forma mais completa, permitindo que a bexiga se contraia e se esvazie com menos esforço e de maneira mais eficiente. Não é uma questão de masculinidade ou costume, mas sim uma questão de física e fisiologia. O objetivo aqui é transformar o monitoramento do seu corpo de uma fonte de ansiedade para um ato de autoconhecimento. Encare cada ida ao banheiro como um check-in com seu corpo, uma forma de cuidado preventivo e inteligente. Lembro-me do Jorge, 62 anos, que planejava viagens de carro com base nos banheiros, e do Mário, 55, que se isolou socialmente por vergonha. Suas histórias ilustram o custo real de normalizar esses sinais. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Vimos no pilar 1 que o jato fraco é um sinal do esforço heróico, mas insustentável, da sua bexiga. No pilar 2, aprendemos que erros comuns, como a desidratação estratégica, podem acelerar esse dano silenciosamente. E, aqui no pilar 3, você aprendeu técnicas seguras e práticas, como o esvaziamento duplo e a postura correta, para proteger ativamente seu sistema urinário a partir de hoje. O sinal mais perigoso da próstata inchada não é visível. É o dano silencioso que acontece quando você normaliza o que não é normal. Prestar atenção aos sinais do seu corpo não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o maior ato de inteligência e autocuidado que um homem pode ter. A perda de liberdade, o medo da incontinência ou de uma sonda, a limitação da vida social. Tudo isso pode ser evitado quando a inércia é substituída pela atenção preventiva. Se você se identificou com os sinais que discutimos, não entre em pânico, mas, por favor, não ignore. A informação é o primeiro e mais importante passo para retomar o controle. O segundo passo, e o mais crucial, é conversar com um médico ou urologista de sua confiança para uma avaliação adequada. O acompanhamento regular é a chave para uma vida longa, saudável e com total liberdade. Você não está sozinho nisso, e nunca é tarde para começar a se cuidar.
Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo e te deu mais segurança, peço que deixe um like para que esta informação vital chegue a mais homens. E comente abaixo. Qual outro tema sobre a saúde masculina você gostaria de ver desmistificado aqui? Sua saúde é seu bem mais precioso. Cuide bem dela.